Olá, sou o professor João Quadros e a gente vai continuar aqui a parte introdutória de robótica, né? Com outros conceitos importantes aí para a gente poder fortalecer aí a ideia genérica, né, geral de robótica. Então vamos falar hoje justamente sobre os tipos de sensores que podem ser usados em robôs, né? Bem, os sensores têm vários tipos, né? A gente viu os diversos tipos de robô, né? De robôs móveis, no caso, que funcionam com hierarquia, com é, é, reatância ou os híbridos. Então, esses sensores servem para esse tipo de controle desses robôs. Então, por exemplo, a gente tem os robôs, os sensores que medem os atributos do ambiente. E isso é importante para quê? Para justamente aquela ideia do robô híbrido, né, em que você tem tanto a medição do ambiente como a reação a ele. A maioria dos sensores, né, são lidam com sinais analógicos, né, som, luz, pressão, e os transformam em digitais. Ou eles são diretamente, eles já fazem isso diretamente, eles captam sinais digitais e colocam dentro do robô. Então, ou eles são captadores de sinais analógicos ou captadores de sinais digitais, né, os transdutores. Através dos sensores a gente pode fazer o robô reagir. Então, eles servem para a parte de reatância, né? Também podem extrair informações úteis sobre o ambiente, tanto do tipo do ambiente como de alguma coisa que a gente quer medir no ambiente, como por exemplo pressão atmosférica, umidade do ar, poluição e coisas desse gênero. Aí eles servem para capturar informações, emitir sinais e processar respostas. Às vezes eu quero que os sensores sejam usados, por exemplo, sensor de luz. Eu quero que um LED acenda se algo acontecer. Então isso é um sensor também e ele, na verdade, está respondendo respondendo a um estímulo. Por exemplo, eu fazer um braço subir ou descer são respostas de estímulos controladas por sensores em cima dos atuadores, que são os motores. Bem, o que a gente imagina que para poder escolher um sensor? Primeira coisa, a capacidade dele medir a profundidade, né? A visão 3D, né? Se for um sensor de campo de visão. O alcance dele, de detecção. Dependendo do tipo de sensor, você tem alcances máximos muito restritos ou alcances máximos muito elevados. Dependendo também do tipo de sensor, você tem uma acurácia para o sinal apurado, né? Então você apura o sinal e dependendo do tipo de sensor, ele te dá uma precisão maior ou não. Os robôs que têm detecção de ambiente podem, por exemplo, identificar obstáculos ou objetos no caminho do ambiente. Então isso reduz a interferência, né? Opera em tempo real. Isso é super importante. Microcontroladores, CLPs ou afins são sistemas de tempo real. Tá? Então eles operam dentro do tempo real. Os dados. O que é tempo real, né? Antes de falar dos dados. Tempo real é o seguinte: a partir do momento que ele capta a informação, ele tem um tempo pré-determinado para ter uma resposta. Esse tempo pré-determinado ele é mínimo para que te dê a sensação mais próxima possível da realidade. Então você aperta um botão e a resposta ao que você apertou é feita imediatamente, em micro nanosegundos. Essa é a ideia da operação em tempo real. Para isso, os microcontroladores não são controladores de processo, são controladores de tempo, tá? De estímulos. Outra coisa, os dados que você obter desses sensores devem ser de fácil interpretação. Não adianta vir um dado que você precisa de uma maquinária muito grande para interpretar.
né? É claro que às vezes não tem, tem situações que não tem jeito. Mas mesmo, imagina, né, aquele robô que está lá em Marte. Se ele precisasse de interpretações, porque os sinais que ele captasse fossem de difícil interpretação, ele seria enorme e inviabilizaria o envio dele para Marte, né? Outra coisa, tanto quanto possível, deve haver uma capacidade de redundância de informações. É comum, por exemplo, o sensor de medição de distância ele ter um sinal de ida e volta, né? E ele faz isso em intervalos regulares de tempo. Com isso, você consegue medir uma redundância. Se você botar um outro sensor e captar os dois sinais, você pode fazer uma comparação e ter uma acuracidade muito maior do que você está medindo. É, é óbvio, a gente está falando de sensores, a gente deve buscar conciliação entre o mais baixo custo e mais precisa acurácia. Então, é um mundo meio complicado, né? Nem todos os sensores de baixo custo têm uma precisão boa. E outra coisa é ele ser modular, ser capaz de eu tirar ele de um lugar e botar no outro, né? Óbvio que em termos de consumo de energia nós estamos falando do mundo de pilhas, tá? De baterias de 6 volts, 12 volts no máximo. Então o consumo tem que ser pequeno, assim como o tamanho e o peso a qual esses sensores estejam acoplados. Qual é a função, então, que esses sensores devem ter, né, para a gente poder considerá-los? Bem, a função redundante deve ser o seguinte: as mesmas informações sobre um objeto de interesse são fornecidas igualmente. Ou seja, se eu tiver com um robô parado e ele medindo a distância, toda vez que ele medir a distância tem que ser dentro da mesma faixa de erro, que costuma ser no máximo de 2%. Se ultrapassar nisso, esse sensor não é bom, tá bom? Outra ideia é que se você tem informações diferentes, digamos, eu meço a distância e outro sensor mede o tamanho, elas devem ser complementares. Elas não podem ser, por exemplo, eu estou medindo que há um obstáculo, ele me diz que o tamanho desse obstáculo é zero. Isso não faz sentido. Então, essa medição, né, ela tem que ser complementar. Toda medição sobre um ambiente tem que ser complementar. Não adianta eu sair medindo um ambiente dizendo que é o ar e encontrar, por exemplo, uma baleia lá em cima. Então, isso não faz sentido, tá? Todos os sensores se utilizam de sistemas de coordenada, tá? Isso é uma coisa importante, porque é a maneira que a gente tem de localizar o sinal medido. Então, todos os sensores são construídos para responderem dentro de sistemas de coordenadas, seja XY ou XYZ, tá bom? Então, isso faz parte também do trabalho dos sensores. Outras ideias, né? Fissão sensorial. O mesmo sensor ou um conjunto de sensores emite várias medidas que são combinadas entre si. E dessa forma a gente tem como fazer mais preciso, né, o sinal obtido ou medido por esses sensores. Outra ideia é a fusão, né? Vários sensores formam uma medida única, enquanto a fusão ela se baseia em várias medidas, muitas vezes diferentes, né? Por exemplo, som, imagem, etc., distância do obstáculo. O outro pode ser sensores iguais ou similares, né, ou diferentes, mas que tem uma medida única. Por exemplo, você pode botar 2 ou 3 sensores de distância de fabricantes diferentes que usam metodologias diferentes, mas vai usá-los para integrar ou derivar a resposta desses sensores para gerar um sinal mais próximo da realidade. Todo sensor ele
ele atua sobre a resposta a um estímulo, ou seja, sobre uma ação. E dessa forma, com resposta de diferentes tipos de estímulo, cada resposta tem que ser programada à parte, né, dentro do seu tipo de resposta. Uma outra classificação é essa aí: sensores passivo e ativo. Os passivos, eles não conseguem captar coisas fora do ambiente já previsto. Já o ativo, ele constrói o ambiente a partir da emissão de sinais, de sensores que vão emitir sinais, e com isso reconstruir ou construir do nada um ambiente a qual ele está querendo informação. Aí a gente tem um exemplo, né? Sonar é um sensor ativo. Por quê? Porque ele envia um sistema, recebe um eco, mede o tempo de emissão, recepção do sinal e pode identificar obstáculos, não, ou caracterizar o fundo do mar ou algo assim. Assim como uma câmera com flash é um sensor ativo, ou seja, ele só capta como é que se diz? A informação, né, que seria a fotografia, se o flash jogar luz suficiente para o sensor de captação de foto poder obter essa informação. Quando você tem uma câmera que não tem flash e necessita de luz, né, externa para poder funcionar, então a gente tem um sensor passivo. O GPS, por exemplo, é um sensor passivo. Ele recebe informações, né? E através dessas informações ele traça coordenadas que possibilitam identificar onde está o objeto. O Bluetooth também é um sensor passivo, mesmo quando envia sinais, porque ele envia sinais para outro dispositivo e não para o próprio dispositivo em si, né? A não ser que seja um sistema de robôs em rede, mas mesmo assim, né, o Bluetooth ele não constrói o ambiente, ele simplesmente recebe um sinal e reage a esse sinal de alguma maneira. Outra coisa, sensoriamento ativo é diferente de sensor ativo. Sensoriamento ativo é quando você ativa as funções dos sensores, sejam eles ativos ou passivos, né? Se o sensoramento for passivo, você os coloca em hibernação e eles são acionados a partir de certos estímulos. Quando o sensoramento é ativo, ele está sempre em atividade. Isso não tem nada a ver com sensor ativo ou passivo, tá? Os sensores passivo e ativo que estão em sensoramento ativo, eles estão constantemente ativados. Já os sensoramentos inativos ou passivos, eles precisam de um estímulo para começar a trabalhar com o sensoriamento. Existem os sensores internos, por exemplo, que medem posição e velocidade de um robô, né, através das rodas, ou patas, ou pés de um robô. E os externos, que conseguem monitorar a relação do robô com o ambiente em qual ele se encontra. Tá? Os externos eles podem ser esteroceptivo ou expropriaceptivo. O primeiro esteroceptivo é a concepção de que ele está fora do ambiente do robô. E o outro é que ele obtém dados de parte do robô em relação ao ambiente. Dessa maneira ele pode andar, né? Um robô que, por exemplo, tem pernas e pés, para poder andar ele precisa de sensores proprioceptivos. Outra classificação: internos de posição não óticos, potenciômetros, sincronizadores, resolvedores, escala indutiva linear, transformadores diferenciais para fazer conversão de sinais, os internos de velocidade, tacômetros, codificadores óticos que são acoplados às rodas do robô, os internos de posição ótico, né, os interruptores óticos, codificadores óticos, aqueles que, por exemplo, funciona laser ou sinais de luz simples, né? Por exemplo, os sensores de captação de cor, é um sensor óptico, né? Os acelerômetros são internos de aceleração.
Outros sensores externos, no caso, são os sensores ópticos de proximidade, funcionam com contato ou não contato, os indutivos, efeito Hall, para captar o efeito, né, esse efeito Hall na atmosfera, os capacitivos, os ultrassônicos, os de tato, né, por exemplo, aqueles que identificam biometrias, binários, analógicos, sensores de distância, o laser, pulso de luz, locamento, fazem triangulação e conseguem calcular com mais precisão a distância de obstáculos ou de algo que esteja sendo alcançado. E os de força e torque, né, para trabalhar diretamente com motores, né, com os atuadores. Outros parâmetros a serem examinados são a sensibilidade, né? A sensibilidade tem a ver com até quando ele mede uma distância, até quando ele mede uma faixa de tensão ou de corrente. E essa sensibilidade, ela tem a ver com o quê? Com a precisão que o sensor tem das características ambientais. E, obviamente, a sensibilidade vai também estabelecer a faixa, né, o valor máximo e mínimo a serem considerados pelo sensor, né? Dependendo do tipo de sensor, ele tem um alcance, por exemplo, um sensor de ultrassônico. Ele pode ter uma distância de 100 metros, 50 metros até 1 quilômetro, mas essas distâncias vão variar com o tipo de sensor, o custo do sensor e a necessidade que você tem. Para que usar um sensor de 1 quilômetro se você está fazendo robô para fazer um caminho, por exemplo, para OBR? Isso não faz sentido, tá? O fato de ele ser 1 quilômetro não aumenta a precisão dele, tá? Apenas aumenta o custo. O tempo de resposta é importante. Lembra sempre aquilo que eu falei. No mundo do robótico, o que a gente trabalha é tempo real, o mais próximo da realidade. Então, quanto mais rápido um sensor responder e puder informar ao microprocessador sobre uma decisão que ele tem que ser tomada a partir do que ele recebeu de sinal, e o microcontrolador consegue conversar com esse sensor na mesma velocidade, ou seja, responder nessa mesma velocidade, então a gente tem o que a gente consideraria a situação ótima. Ou seja, o tempo que a gente tem que medir de resposta é o mesmo tempo que a gente tem como seres humanos. Então o nosso olho, por exemplo, ele capta na faixa de nano, picosegundos. Quando você está olhando para essa tela, o seu olho, cada piscada, ele reconstrói toda a informação de luz, né? E você consegue ver as letras e tudo direitinho. Isso é uma resposta imediata, tá? Então é esse tempo de resposta que a gente busca na maioria dos sensores. Outra coisa super importante é a linearidade, ou seja, a constância do sinal de entrada e saída. Não pode ter muita variação, né? Eu não posso, por exemplo, colocar um robô móvel que quando ele anda um pouquinho ele começa a variar muito a medição de distância. Por exemplo, ele está a 1 metro do objeto, aí ele anda 10 centímetros, ele diz que está continua 1 metro. Não, isso não é bom para um sensor, tá? E, obviamente isso tem a ver com a precisão. Quanto mais preciso o sensor, melhor a linearidade. E a diferença entre duas medições sucessivas, nas mesmas condições, devem fornecer informações similares, ou repetitivas, ou capazes de identificar que o sensor sabe do que está se tratando. Claro que a gente está falando de um objeto mecânico, eletromecânico, que responde a estímulos, fabricado pelo homem. Mas é justamente quem está querendo saber até que ponto esse objeto eletromecânico está realmente de acordo com as necessidades que nós queremos para montar o robô. Outros parâmetros são a resolução, tem a ver com a precisão também, onde a gente mede valores dentro de uma faixa, né,
Por exemplo, a gente mede tensão. Então, até que faixa ele consegue ir? 10 volts, 12 volts, 100 volts. É o que a gente vai, no final das contas, definir com um tipo de sensor. É óbvio que essas decisões desses parâmetros, que vão ajudá-los a escolher os sensores, vão, na verdade, ajudar na maneira, né, como você vai é, trabalhar, né? E no tipo de trabalho que você se propõe a fazer. Então a gente vai trabalhar com movimento mecânico, tensão, corrente, pressão, nível hidráulico, intensidade. Vários tipos de entrada e saída estarão sendo monitorados. Mas sejam robôs não móveis, né, imóveis, ou robô móveis, tá certo? Reconhecimento, dead reckoning, dead recognition, né, é a propriocepção, onde o robô mede um sinal que se origina dentro de si mesmo. Né? Ele depende de um procedimento matemático para, por exemplo, identificar a posição de um robô. Através dos sensores externos, ele pode saber onde ele está. O GPS, por exemplo, funciona assim. Ele capta sinais externos e identifica onde aquele robô está, né? Se for um drone, marítimo ou terrestre. E dessa maneira, né, a gente pode identificar a posição e o caminho correto, né? E tratar das questões de deslocamento. Um exemplo são os odômetros, aqueles círculozinhos, né, que ficam nos robôs móveis e que conseguem identificar o passo, né? Quantas vezes a roda rodou, e com isso, né, ele faz um cálculo, que a gente tem uma equação para isso, em cima do torque, e você sabe que o robô andou 10 centímetros, 20 centímetros e assim por diante. Esse é o tipo de encoder óptico, né? Ele existe desde 1940. É um disco, né? Onde você tem uma fonte de luz e justamente tem um captador aqui do outro lado. Então o que ele vai fazer? Ele pega esse primeiro sinal, né? Aí ele fica contando. 1, 2, 3, 4, 5 e pega de novo, né? 1, 2, 3, 4, 5 e pega de novo. 1, 2, 3, 4, 5 e pega de novo. Então, o que ele está fazendo? Ele está medindo quantas vezes essa roda aqui está girando, né? Em 360 graus. E com isso, ele consegue, por exemplo, medir passos, quantidade de vezes que uma coisa passa, distância de um robô móvel e assim por diante. Tá? Isso tem a ver tanto com a velocidade. Ele mede duas coisas, né? A velocidade com que essa roda está girando, que vai identificar o torque do motor, e com isso vai ajudar a dizer até quanto aquele robô faz ele andar, e a quantidade de vezes que acontece, porque ele vai poder dizer, olha, se você tem um torque de 2 segundos, o seu motor ele trabalha com 10 centímetros por segundo, né? Você tem um torque de 2 segundos. Então você está demorando 2 segundos para a roda rodar, tá? Dá o giro de 360 graus. Se o motor ele tem um torque de 10 centímetros por segundo, então você andou 5 centímetros, tá ok? Coisas desse gênero, tá? Pode ser incremental, né? Aí ele pode medir a velocidade rotacional, inferir posição, não são caros. Isso aí qualquer robô móvel que você compra aí em qualquer mercado livre da vida, você vai receber o motor com esse encoder. Aí você tem variações, um canal, 2 canais, trocentos canais. Isso é para aumentar a precisão, tá bom? O número de pulsos maior gera uma onda, né, quadrada. Você vai ter um PWM que transforma sinais analógicos digitais em impulsos, né, ou vice-versa.
e aí você vai trabalhar, né, com cálculos sobre isso para determinar com mais precisão até que ponto você está dentro de um ambiente andando, por exemplo. Esse é outro tipo de encoder, tá? São discos concêntricos, geram uma saída paralela, né? Usa o tipo de codificação Gray, né? Ou codificação binária, detecta sinais de cinza, né? Para poder determinar com mais precisão aquela ideia da velocidade e distância, tá certo? O tacômetro é um sensor de velocidade pura, ele simplesmente mede o torque e vai dizer 10 centímetros por segundo, 1 metro por segundo e assim por diante, tá certo? Ele se utiliza daqueles encoders para obter as informações que ele vai ter para calcular a velocidade do robô. Os acelerômetros é a ideia da desaceleração, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então a aceleração vai ser força dividido por massa, tá? Então você tem uma constante equivalente K, né, com um conjunto de molas né, que sobe e desce e tem uma direção do movimento, você consegue identificar a aceleração de um determinado motor, né, de um determinado atuador. Os potenciômetros são sistemas que trabalham especificamente com PWM. Então, sensores que estão na articulação de um robô, né, eles servem para medir, por exemplo, se você vai fazer um braço flexionar, né, você pode fazer ele flexionar rápido ou lento. Né? Justamente a ligação do potenciômetro com o Pulse Width Modulation, que é o PWM, é que vai dar essa velocidade, vai dar essa capacidade de você poder aumentar ou diminuir a velocidade de um determinado motor, de um determinado atuador. Né? Isso acontece muito, né, quando a gente está brincando com o motor, a gente está querendo acelerar, diminuir, e é justamente os potenciômetros que vão trabalhar com esse tipo de informação. Os sincronizadores, né, são eletromecânicos, né, rotacionais, e eles trabalham com formação angular elétrica. Aí você tem que saber um pouquinho aí de engenharia elétrica, eletrônica de potência, né, para poder você conseguir trabalhar com esse tipo de controles. Isso essencialmente são os transformadores, né, de sinais, quer dizer, pega um sinal X, né, e transforma no sinal Y, um grau de intensidade diferenciado. As fontes, né, os transformadores funcionam desse jeito. E a gente usa para trabalhar com o controle de atuadores diferenciados. Os resolvedores são outros tipos de sincronizadores, né, que dividem uma quantidade vetorial do sinal captado. Eles sofrem interferência eletromagnética de outros aparelhos e com isso eles não são muito bons de serem usados, né? Mas os sincronizadores normais mesmo, eletromecânicos, aqueles que vimos no slide anterior, que são os mais adequados, mas eles são mais caros. Os transformadores são transdutores, que consistem numa parte móvel e fixa e têm o objetivo de produzir uma tensão em relação ao deslocamento da parte móvel. Né? São dispositivos analógicos, operam dentro da faixa angular de até 60 graus e servem justamente para identificar e filtrar sinais. Os odômetros, a gente já viu, são medidores de posição e de velocidade. É o que existe nos carros, né? Que é negócio de você andar com um carro, ele vai dizendo, desde que você comprou, você andou 1 km, 2, 3, 4. É a mesma coisa que existe num carro. E pode servir para drones, tá? Para identificar ponto inicial, ponto final, velocidade, posição, né? Quanto andou, coisas desse gênero, altura, né? São os odômetros. Os GPS, né, os sensores geomagnéticos, eles recebem sinal do campo magnético da Terra ou de satélites,
né? E com isso eles conseguem identificar a posição de um determinado veículo móvel. Mas os que a gente tem com preço acessível, tipo esse aqui, né? Eles são passíveis de erro, porque eles não são feitos para nós, né? Os sensores com precisão muito forte são os sensores militares, que obviamente você não vai comprar com 10, 15 reais, como você pode até comprar um sensor GPS aí de segunda linha, tá bom? O GPS, o exemplo claro de sensores de geoprocessamento, né? É um típico sensor ecoproprioceptivo, né? Trabalha com satélites, existem 32 satélites em órbita da Terra para trabalhar com o padrão GPS comum, não com o padrão militar. Tá? O padrão militar tem muito mais satélites fazendo isso. Esse é o GPS que é vendido na praça para uso civil. Tá? Tem erros de localização de 15 metros. Os militares, né, têm um erro de 15 centímetros, para vocês verem a diferença aí do tipo de equipamento. Então esse é um sensor GPS bem sofisticado, serve para acoplar em robôs móveis, né? Algumas vezes, alguns microcontroladores, algumas interfaces de microcontroladores, como por exemplo a APM, que é uma interface do estilo Arduino, ou Pixelhawk, como a interface do tipo Cortex, contém dentro da sua estrutura aquele sensor GPS que vimos anteriormente, aquele geomagnético, mais simples, né? Mas ele pode ser acoplado complementarmente, por isso que eu falei aquela coisa do complementar, sensores complementar, a esse tipo de GPS muito mais sofisticado e que não vai sair dos 15 metros não, tá gente? Esses 10 a 15 centímetros são unicamente sensores militares, tá bom? Que são vendidos também para civis, para aviação civil ou para mineração no fundo do mar, coisa desse gênero, mas são controlados, tá? Não é qualquer Zé Mané que pode comprar, não. Esses são os sensores de efeito Hall. Identifica campo eletromagnético, né? Um campo magnético de algum ambiente. Então, por exemplo, ele é um sensor de aproximação. Ele pode medir se a sua mão está próxima de alguma coisa. Por quê? Porque a sua mão o seu corpo emite um campo eletromagnético sensível, tá? Então ele pode trabalhar com isso. Então é o que geralmente a gente chama de sensor de presença. Os ultrassônicos são aqueles que podem servir para medir distância, né? São sensores reflexivos. Responde, como está escrito, é a quantidade de energia emitida, que retorna para um detector. Então você emite uma onda ultrassônica, por isso que aqui não são dois olhos não, né? Já viram aqueles sensores que tem dois olhinhos assim, né? Mas um é para emitir, o outro para receber. Então ele mede, quando ele emite o sinal, bate, ele mede o tempo de resposta, porque aí ele consegue calcular a distância do objeto. É igual um morcego, é a mesma coisa, tá? É um sinal de um morcego. O espectro da maioria dos sensores ultrassônicos comerciais, desses que a gente compra com, com valores baixos, né, são na faixa de 20 a 200 kHz, que é uma faixa bastante pequena e sofre pouca interferência. Aqui o exemplo, né? Então, ele não são dois olhos não, tá? Um é para emitir, o outro para receber. E a partir dele, ele emite o ultrassom aqui, recebe aqui e calcula a distância. Serve para estimar a posição, detecção de movimento, tratamento de colisão, modelagem de ambiente, né? Aqui a gente tem um exemplo de ligação do motor, do sensor óptico, numa placa de interface Arduino Uno. Aqui, como é que ele funciona, né? Ele emite um sinal, recebe o sinal, tem um modulador, aí ele faz essa cálculozinha aqui, distância, velocidade de emissão e tempo de resposta.
E representa duas vezes a distância entre emissor e objeto. Então ele divide por 2 e vê a distância que você está do obstáculo identificado. Igualzinho o sonar de um morcego, né? O ultrassom de um morcego. Então aqui você tem um cálculo maior, tá? A região coberta, né? Região fora do campo, aí ele não consegue captar essa região aqui, a região dele é essa aqui, feita por esse pedaço de círculo aqui, nessa fatia. É a região associada à leitura, né? 2, a região vazia, que é de emissão, que não tem sentido. E 3, a região onde ele vai obter. Então ele pega isso aqui, emite daqui, né? Vem para cá, ele consegue medir a distância do robô, tá? Ao obstáculo. Ele tem uma variação angular beta, tá? Um raio, né? E essas regiões que vão ajudar a identificar melhor a distância. Bem, alguns problemas, né? Principalmente sensores desses comerciais, né? O sinal refletido é apenas uma porção do sinal original. A onda restante se dispersa, né? É natural, qualquer onda se dispersa, então tem um crosstalking aí a ser considerado. E o ângulo de incidência, né? Também deve ser considerado para identificar o sinal de retorno com mais precisão. Quanto mais robusto for o sensor ultrassônico, melhor esses problemas aqui se tornam menores, tá ok? Essas características aqui, o specular reflection, crosstalking e foreshortening. Então, é um método para medir as distâncias através de triangulação. Isso aqui, na verdade, é se você quiser entender o funcionamento. Porque na realidade, isso já é a plaquinha do sensor, já tem um dispositivozinho pré-programado para emitir para o microcontrolador o sinal de distância já devidamente trabalhado. Caso você tenha interesse em montar o seu próprio sensor óptico, todas as informações aqui são primordiais para você programar o microcontrole que tem dentro desse sensor. Também tem um microcontrole do microcontrole dentro desse sensor, né? Esse sensor de tempo de voo, né, mede a distância do sensor objeto baseado no tempo para que um pulso de energia acústico-luminosa viagem do emissor até o objeto, né? Ele capta essa reflexão também. É um tipo de sensor ultrassônico também, né? E é usado em voos, né? Ele existe principalmente em aeronaves, que mede o time of flight, ok? Também é usado para medir colisões. Aquela ideia de quando tem um avião na sua frente, na mesma altura, como é que se diz? Esse sensor ele tem uma ideia de distância assim, na base de 100 quilômetros, ele consegue avisar o outro avião 100, 200 quilômetros, que os dois aviões acabam recebendo a informação de que tem um objeto à sua frente, né? Um sensor anti-colisão. Esse LVDT é usado justamente para flexionar braços, tá? Ele tem alto custo, muita calibração, variação com temperatura, mas ele é o principal tipo de sensor acoplado a um atuador para fazer braços flexionar. Em termos de atuadores, né? Atuadores são essencialmente motores, gente. Pode ser pneumáticos, hidráulicos ou elétricos, né? São sistemas de transmissão e redução. O controle, na maioria das vezes, toma as suas decisões baseadas nos valores que estes motores vão dizer. Então, eles vão informar distância, velocidade, aceleração, ângulo de flexão, coisas desse gênero,
tá? E com isso você vai poder, quando atingir um determinado ângulo, quando atingir uma determinada distância, quando atingir uma determinada altura, ele então vai decidir alguma coisa, tá certo? Então ele ajuda nas decisões tomadas pelos microcontroladores. Os pneumáticos, né, usam pressão de ar. São cilindros pneumáticos com de aletas rotativas, pistão, né? Não são bons para controle de velocidade e oposição, mas são muito bons para mexer com flexionamento, né? Você está, por exemplo, fazendo um braço, quer que o braço recue, então você vai usar atuadores pneumáticos para isso. Os hidráulicos também são usados, mas não é a água, tá, que ele funciona, não. São fluidos densos, viscosos, tá? Como eles agem com menor compressibilidade que o ar, eles tornam-se mais adequados para trabalhar com movimentos mais lentos. Os nossos braços, nossas pernas, eles funcionam com sistemas hidráulicos, né? O músculo, né, é um sistema pneumático, é um sistema misto, né? Pneumático e hidráulico. Tem um fluido ali que permite que você possa flexionar os braços ou as pernas com o nosso controlador, nosso microcontrolador, que é o sistema nervoso central, que vai gerar esses estímulos, né? Características que eles precisam de refrigeração. Por que eles precisam de refrigeração? Para impedir volatilidade. Se você tem uma temperatura muito alta, o líquido viscoso vai volatilizar. Se tiver uma temperatura muito baixa, o líquido viscoso vai congelar. Então você tem que trabalhar com isso. Em geral, a maioria desses atuadores, eles vêm com as especificações técnicas, né? Todas as especificações, o quadro, né, de temperatura máxima, mínima, etc, etc, para você usar com melhor capacidade. Os motores elétricos são de movimentação, tá bom? Tem precisão, confiabilidade. Robôs móveis para fins educacionais é onde a gente usa, e geralmente, né, a gente usa os motores D6 em robôs móveis, né? Mas você pode ter motores alternados ou servomotores, né, que são também um tipo de motor adequado para movimentação, por exemplo, de impressoras 3D, né? Você tem um servomotor. Por quê? Porque você tem que conciliar, né? Você não está preocupado com velocidade, você está preocupado em posicionamento. Então, quando você está preocupado com posicionamento, os servomotores são mais adequados. Os atuadores eletromagnéticos, né, síncronos ou assíncronos, são motores de corrente contínua que emitem sinais eletromagnéticos, tá? Na verdade, a classificação de eletromagnética é só o tipo de alimentação que ele está sofrendo, tá bom? Se for um motor de corrente alternada, vai ter aquela ideia do polo para fazer o motor girar, tá certo? Magnético, né? Positivo, negativo, ele fica mudando o polo e o motor gira. Os de corrente alternada, né, eles trabalham com sistemas trifásicos ou monofásicos e corrente alternada, né, obviamente. Então, a mudança do polo é mais dinâmica, digamos assim. E também são síncronos assíncronos, funcionam com a base de indutância, tá certo? E tem 3 enrolamentos, né, de 120 graus, espacialmente, dentro do conceito de elétrico, né, para fazer o dispositivo girar. Os de corrente contínua, né, também tem um indutor e a polaridade se inverte após 180 graus. O motor corrente alternada, ela se inverte a cada 120 graus, por isso que eles são mais rápidos, quer dizer, eles conseguem ter mais velocidade. O servomotor são motores de engrenagem, é o que eu falei que se usa numa impressora 3D, tá? Eles servem para posicionar, né? São motores que você não está preocupado com velocidade, você está preocupado em posicionar. Então, velocidade não é o que um servomotor
trabalha. Ele trabalha com a melhor posição. Então ele é mais preciso, né? Mais fácil de controlar. Aí estão as opções, né? Atuadores de pneumáticos, de óleo mineral, de corrente elétrica, né? Os hidráulicos, os eletromagnéticos, tá certo? Então isso aí, esse quadro aí, ele resume toda essa ideia dos atuadores. Isso aí é um pequeno códigozinho, tá bom? Justamente para trabalhar com um sensor ultrassom, tá? Para medir a distância de um sensor de ultrassom, tá certo? Tem um código fuse aqui, né? Para poder fazer o controle da, como é que se diz? Da distância com mais precisão. Então isso aqui é um código que vocês podem usar, né? É um código orientado ao espaço, usa um algoritmo genético bastante simplificado, tá? Para medir distância, né? Pode ser usado com aquele sensor que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E com isso a gente termina a terceira etapa, que para esse grupo de estudantes é até onde a gente vai. Tem uma quarta etapa que é específica para pessoal de pós-graduação. Ok, então. Obrigado aí pela atenção e espero que tenham se divertido aí de saber o mundo dos sensores e atuadores.